Boa noite, meus irmãos. Que a graça do Senhor seja com todos. Hoje nós vamos agradecer a Deus, tempo de gratidão a Deus, sempre boa vontade de Deus sobre nós. De agradecer a Deus, visto que hoje celebra-se o Dia de Ação de Graças. Nós temos muito que agradecer ao nosso Deus. Deus tem sido maravilhoso conosco. Ontem os homens, as mulheres se reuniram lá embaixo, aí alguns homens estavam aqui, nós juntamos a minha sala lá. Eu usei essas mesmas palavras, né? Que vamos aproveitar esse tempo nosso. Conversamos muitas conversas fiadas, mas depois abrimos a Bíblia e tivemos um tempo de meditação e oração. A expressão que eu usei é: nós somos servos de Deus e Deus tem cuidado de nós. Deus tem suprido todas as nossas necessidades em todo sentido, né? Não precisa nem eu tentar aqui descrevê-las, enumerá-las, porque não há necessidade disso. Então, hoje nós vamos agradecer a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo número 100. Gostaria de começar com esse Salmo. E eu quero compartilhar ainda, como gratidão a Deus, não hoje, especificamente hoje. Eu estive na casa do irmão Miltinho, e eu posso falar o nome dele aqui, nesse testemunho que tem a ver com eles. A gente se alegrou muito, eu e a Valéria ficamos um tempo com eles lá sentados, conversando, oramos, lemos a Bíblia. Faltou cantar, né? Eu estava vendo ele está bem debilitado, com o passar do tempo, quem conheceu o Miltinho, vê que o Miltinho está mais debilitado, né? O Miltinho é um rapaz que corria, agora há pouco tempo, ele corria nesses negócios tudinho aí de bicicleta, depois a pé também. Mas é a saúde dele mesmo. E o tempo todo ele fala: pastor, eu estou plenamente contente com Deus. Eu não tenho descontentamento nenhum. Eu peço a Deus se Ele pode me aliviar algumas dores, eu fico tonto, eu tenho dificuldade para ir para a igreja a pé e tal. E fomos conversando. E ele contou uma história para nós, que naquele tempo, uns anos atrás, que ele caiu, primeira vez que ele caiu, e ele até nos assustou, né? Então teve aquele problema que os médicos foram tratados, obviamente, né? Isso foi a causa de todos os problemas posteriores. Ele falou que ele não conseguia mover os braços dele. Então passou aquele dia, né? Ele foi cuidado pelos médicos, e ele não mexia os braços, ele não conseguia fazer o braço para nada, até para comer ele tinha que ser alimentado. E ele sentia muito mal com isso, no banheiro, né? Ele foi muito claro, ir no banheiro, precisava que a esposa ajudasse. E aí a gente agradece a Deus, né, meus irmãos, pelos esposos, pelas esposas, né? Não é só para essa hora, mas é para essa hora também. E ele falou que naquele dia, que ele percebeu que ele não conseguia nem se mexer os braços para se limpar, até para se tomar banho, né? Ele não conseguia fazer os movimentos. Ele falou que ele chorou no banheiro, ele não reclamou com Deus, bem diferente, ele chorou e falou com Deus: Senhor, ele manifestou o contentamento dele com Deus e orou para Deus: Senhor, se o Senhor achar graça em mim, mais um momento, me dá, né, de volta meus movimentos, porque eu me sinto tão mal com isso. Ele foi muito sincero na oração diante de Deus. Uma oração simples. Ele falou que passou no outro dia, ele não percebeu, de repente ele já estava movimentando os braços. Ele foi no banheiro e ele movimentou os braços, fez tudo o que ele tinha que fazer, tomou banho. Ele fez todas as coisas. Falei: meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Nosso Deus é o Deus que nos atende desde o passado até hoje o presente. Tá? Eu quero dar abertura pensando nisso, isso aí é muito recente, ele me falou isso hoje. Acho que vale a pena. Oramos com muita alegria, né, hoje nessa manhã lá com ele. Para nós foi muito inspirador. Nós saímos contentes, saímos bem assim, elevados da casa dos nossos irmãos. E toda a dificuldade, meus irmãos, mandaram 2 cestas bem robustas, né, cestas básicas aqui para a igreja que está ali atrás. Isso me maravilha. Porque a gente sabe, eu convivo com eles, eu sei das limitações financeiras, tudo é muito contado. Graças a Deus por isso. Então, onde há gratidão, Deus supre, não falta nada, graças a Deus. Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra. Cultuai o Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos seu povo
e rebanho que ele pastoreia. Entrai pelas suas portas com ação de graças, e em seus átrios com louvor. Rendei-lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom. Seu amor dura para sempre, e sua fidelidade de geração em geração. Não tem fim. Sabe quando tudo isso vai acabar? Lá no céu. Aqui nós estamos apenas passando um tempo com Deus. Lá veremos eternamente. Então nós vamos adorar o nosso Deus. Quero convidá-los a ficarmos em pé, cantar o primeiro hino. Louvor, nosso cantor cristão. Hoje vai ser bastante cântico, leituras e algum testemunho que houver, tá bom? Vamos lá. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, Deus o nosso eterno Pai, Santo, Santo, dê-nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo, ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória, hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador, muitas bênçãos, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Algum irmão que tiver algum testemunho que desejar compartilhar, vai organizando aí, tá? Talvez você queira, alguém na hora eu vou chamar, pode levantar sua mão e dar seu testemunho, falar, olha, alguma coisa que você queira manifestar diante da igreja que Deus fez na sua vida. Eu sei, meus irmãos, que Deus, todos nós vamos lembrar algo que Deus tem feito, porque todos os dias Deus tem feito algo em nossas vidas. Mas talvez você tenha algo em particular para falar e nós queremos que você hoje compartilhe conosco. Enquanto isso, meus irmãos, eu vou passar uns pontos aqui que é interessante sobre a adoração ao Deus de todas as providências. O que é Deus de toda a providência? É o Deus que não se esqueceu, Ele não nos abandonou. Deus não é um Deus qualquer. Ele não te abandonou. Na pior situação, Deus jamais nos abandona. Uma das coisas que nós conversamos hoje era isso. E como que você se sente nos momentos mais difíceis, nas dores, nos sofrimentos, de saúde mesmo, né?
A conclusão foi essa: não, Deus em todo esse tempo Ele esteve comigo, esteve conosco, Ele nos abençoou, Ele guardou a nossa vida, e a nossa alma já está guardada com Deus. Então, a adoração ao Deus de todas as providências. E o primeiro momento aqui, o Deus que criou todas as coisas com perfeição. Isso é maravilhoso. Você e eu, nós somos frutos do amor de Deus. Ele nos criou, mas Ele criou todas as coisas para a nossa subsistência. Alguns versículos, Gênesis 1:1, depois 19:1, Salmo 19:1 e Gênesis 1:31, voltando. Salmos 24:1 também. Está tudo junto, tá bom? Então fique bem à vontade para acompanhar, porque é uma sequência grande. Primeiro, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1. Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 24:1 e 2. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque Ele a fundou sobre os mares e a firmou sobre os rios. Gênesis 1:31. Depois de toda a criação, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Grande é o nosso Deus, né? Nosso Deus não é um Deus qualquer. Ele fez todas as coisas. Ele não é um Deus criado pela imaginação do homem. Ele não é uma imagem, ou ele não é um ser humano mais importante que possa ser. Não, Deus está acima de todas essas coisas. Tudo que Ele fez foi muito bom, apesar do nosso pecado. Algum irmão deseja compartilhar? Agora, quero lembrar bem poucos momentos, mas algum irmão deseja compartilhar algum testemunho? Irmão Toninho, quer vir aqui, irmão? Pode vir. Irmãos, boa noite. Então, o testemunho esse é uma proteção, um livramento, né, que o Senhor nos deu no sábado. Era já 5 horas da tarde, aí eu peguei a marginal, estava uns 30 por hora lá no trânsito parado, e eu acabei tendo espaço, entrei no meio da carreta, né? E a outra carreta atrás, ficou bravo, não sei porquê, encostou atrás da gente, né? E eu senti o toque, nem pensei que era comigo, né? A colheita estava bem em cima, encostou de novo, mas só Deus que não foi falta de freio, foi talvez algo para ele me assustar mesmo, né? Só ralou um pouco o carro, né? E estava eu, a esposa e as duas filhas, né? Que se fosse falta de freio ali, acho que ele tinha exprimido todo mundo, né? Glória a Deus, foi um livramento sem medida, né? Isso aí, com certeza. Por um lado, a gente sabe que o homem ele é mau, né? Malvado. É assim que nós, homens, somos. Mas somos nós é que fomos redimidos. Graças a Deus. Vamos, meus irmãos, cantar o hino. Então, Deus, somente Deus. Vamos louvar o nosso Deus, meu Deus Criador, que fez todas as coisas. Depois nós vamos orar em gratidão pela criação. A música cantada, meus irmãos, a gente deve expressá-la com todo o nosso pulmão. Você pode até dizer, não conheço todas as músicas, mas você conhece alguma coisa. Cante. Criou o mundo e o que nele há.
tudo que Ele fez foi muito bom, e as providências dele a nós, como imagem de Deus, as providências dele para nós. Agradeço a Deus. Oremos. Pai querido, muito obrigado pelo privilégio que temos, ó Deus, de estarmos aqui reunidos na Tua presença. Gratos, ó Deus, por tantas bênçãos que tem nos dado, Pai. Muitas das vezes nem merecemos, mas pela Tua bondade e misericórdia tem nos concedido, ó Deus. Sim, meu Deus. Te agradecemos, Pai, que o Senhor criou todas as coisas, criou para a Sua própria glória, Deus. Sim, E graças te rendemos por isso, Pai. Te agradecemos, a Deus, porque sentimos o Teu cuidado, ó Deus, em vários aspectos da vida, Pai. Seja na saúde, seja no trabalho, seja na família, nos relacionamentos, na igreja, ó Deus. Sentimos o Teu cuidado, Pai. sim, meu Deus. E graças te damos todas as bênçãos que tem nos concedido, ó Deus. Muito obrigado. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, podem sentar. Deus agiu providencialmente na criação como Deus Criador, Senhor de todas as coisas, né? Ele fez o céu e a terra, fez os limites, todos os cantos que possam existir, se é que existe canto em algum lugar do mundo. Deus fez todas as coisas. Ele também, mesmo nós pecando e caindo, Ele providenciou a nossa redenção. É o Deus que nos ama. João vai descrever isso de uma forma maravilhosa, dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Crer, né? Ver e crer são palavras centrais do Evangelho de João. Então, a providência da redenção, a nossa esperança. Apesar do nosso pecado, Deus não nos deixou aí abandonados e esquecidos para morrer eternamente, mas Deus nos deu vida eterna. Quero compartilhar um versículo aqui, que está lá em Romanos, capítulo 5, verso 15. Ele diz assim, Romanos 5, 15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, ela abundou sobre muitos. Seu Deus maravilhoso, que hoje, se nós adoramos a Deus, e se nós temos esperança, é porque o Senhor cuidou de nós. Ele entrou com as providências da redenção. Não foi barato, foi muito caro. Jesus Cristo sofreu. Ele sofreu todo tipo de humilhação. Não dá para você medir nem qual é o extremo da humilhação. É a morte, a dor da cruz, o remover, o retirar de suas roupas. Todas essas coisas ele teve, passou. Porque Deus nos amou, Deus que nos criou, nos amou. Quero, meus irmãos, antes de nós orarmos, ver mais algum irmão que queira dar algum testemunho? Rafael? Eu queria agradecer a Deus, porque esse último mês aí teve vários acidentes na pista aqui, à noite principalmente, e o Davi vindo do curso, logo umas 11 horas da noite, Deus livrou de se envolver com um acidente que teve. Sim. Aqui na rodovia, né? Em alguns momentos ele fala pra gente que às vezes ele cochila dirigindo o carro, no meio do curso, por causa do cansaço. E nesse dia, graças a Deus, ele estava bem acordado. Deu tempo ele desviar, embora quase o carro bateu dentro do carro dele, mas Deus livrou ele de se envolver nesse acidente. Aí os outros que ele viu, esses dias que ele tem vindo ao curso. Agradecer a Deus por esses livramentos que Deus tem dado a ele. Graças a Deus por isso. Nós vamos cantar o hino, então, a Deus demos glória. O nosso Deus que nos redimiu, que nos salvou, que o primeiro Adão pecou, caiu, mas o segundo Adão não pecou, ele não caiu, ele não teve pecado, ele nos livrou. A Deus demos glória, é o hino 15 do nosso cantor cristão.
Bendito Deus, amado Pai, nosso Senhor. Deus, como igreja aqui reunidas em Teu nome, Pai, agradecemos a Ti, Deus. Demos graças e louvores, em especial pelo sacrifício de Jesus Cristo, Sua vida, morte e obra que nos trouxe redenção, que nos resgatou para Ti, ó Deus, que nos fez filhos do Senhor, Pai, aplacando a Ele que sobre nós estava, Deus. Louvamos ao Senhor, ó Deus, porque agora podemos ter vida e vida em abundância. E desde já, ó Deus, gozar da Sua presença, através do Santo Espírito, ó Deus, em nossos corações, em nosso meio. E, ó Deus, em breve, Pai, poder gozar da Sua plena presença, Deus, livres, libertos do pecado de uma vez por todas, Deus. Louvamos ao Senhor. Pai, que a nossa vida, Deus, possa refletir, ó Deus, nossa gratidão, que possamos reconhecer o Senhor nos nossos caminhos, Deus. Dar testemunho da Tua boa mão sobre nós, que tem nos abençoado, nos guardado, nos livrado de todo mal. Ó Deus, e claro, né, além da grande salvação que temos em Cristo Jesus, ó Deus, o Senhor tenha, Deus, nos guiado, Pai, nos Teus caminhos, nos tenha atraído para Ti, ó Deus, e nos abençoado de maneira maravilhosa. Por isso somos gratos a Ti, Deus, reconhecendo e acreditando, Deus, tudo que temos e somos ao Senhor, Deus, o dono da vida, Deus, e que nos tem nos abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Em Jesus que oramos. Amém. Amém. Vamos pode sentar mais uma vez. Depois que Deus nos redimiu em Cristo, nós estamos vivendo esse tempo presente, esse tempo da redenção. Ela não está completa, né? Como salvação, sim. Mas a redenção de Deus, ela vai se completar de fato eternamente quando estivermos com Deus no céu. Então, nesse breve tempo, meus irmãos, que nós passamos aqui neste mundo, nós passamos sendo guardados por Deus. E também é um tempo que a própria palavra de Deus diz que o príncipe deste mundo, Satanás, ele tem reinado, né? Ele tem destruído vidas, tem destruído famílias, almas. E Deus tem cuidado de nós. Mesmo nesse presente mundo, né? Um mundo mau, sob a queda, Deus tem preservado os seus com fé. Deus tem preservado os seus para a eternidade, porque são dele, são filhos dele. Já não somos mais, não pertencemos mais ao diabo, ele não tem mais domínio sobre nós, ele tem cuidado de nós, tem nos preservado para a vida eterna. Só que Deus tem planos eternos. Então Deus tem entrado com providências em tempos difíceis. Isaías 41:10 fala um pouco sobre a providência de Deus nos tempos difíceis, nessa caminhada para o céu. Então, para que você tenha a sua fé aquecida, por mais que seja difícil, né? As contas não batem, o inimigo tenta todas as maneiras. Deus tem cuidado da sua alma, da sua vida. Ele tem entrado com providência nesses tempos difíceis. Isaías 41:10, ele diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Deus é perfeito, perfeito e perfeitamente justo. E antes de nós cantarmos e orarmos, alguém mais gostaria de compartilhar o testemunho de Jorge, por favor? Sim. O hino vai ser o Sossegai, 2:28. Graças e paz, igreja. Amém. Eu tenho 3 coisas, eu já aviso vocês que eu vou chorar, tá? Já estou avisando. A primeira vou dar alguns anos atrás. Eu lembro que na década lá, final da década de 90, o objetivo, né, de um menor aprendiz era: preciso entrar no emprego para ter a carteira assinada. Eu lembro disso, né? Era muito fixo na minha mente. E aí eu pedi para sair da Unicamp para entrar na empresa que eu estou hoje. E eu completei lá 25 anos esse ano. Então, é a primeira coisa assim que eu olho para trás e eu falo assim: eu só precisava de uma oportunidade, eu queria uma oportunidade. A segunda,
pedi uma esposa para Deus. Então quem está esperando, espera no Senhor. E a terceira, essa daí, eu lembro quando a Sheila perdeu a primeira gestação. Aí eu orei em silêncio. Eu falei, Deus, será que eu nunca vou ser pai? Aí é isso. É isso. Eu preparei um versículo aqui também, esqueci. Efésios 3:20. Eu sempre lembro dele. Porque meus pedidos são, eu penso assim, tão pequeno diante de Deus. E toda a glória seja a Deus, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Então, assim, minha família sabe que eu não gosto de jantar sozinho. Eu gosto de jantar com todo mundo na mesa. Então, eu tenho esse negócio, né? Então, às vezes, se eu estou em casa e eu sei que elas estão, eu me apresso para chegar ali e a gente ter pelo menos um tempinho juntos, né? Eu acho que é por tudo essa expectativa que eu criei. Então é isso. Graças a Deus nos remete muito à ideia de família, né? E também que Deus não brinca conosco, Ele nos leva a sério, né? Ele ouve nossas orações e Ele nos atende, né? Eu fiquei lembrando pedindo um filho, né? Pastor Luiz Miguel, né? Podia ter filhos, ele tem três filhos. Deus leva a sério, meus irmãos, a nossa condição. A gente tem que agradecer muito a Deus por isso. Vamos cantar uma transmitida de sossegar e depois a gente vai encerrar essa parte com mais uma oração. 3, 2, 8. Oração por fé e confiança nos tempos difíceis, né? Que Deus vai dando sustento, Deus vai dando as respostas. Não temos um Salvador.
obrigado porque nos maiores tragédias, Deus, nos maremotos, nos movimentos terríveis, ó Deus, que nos assolam e acontecem, ó Deus, em nós e ao redor de nós. Nós somos, ó Deus, cuidados pelo Senhor, que já alcançou, ó Deus, o nosso coração. Portanto, ó Deus, muitas vezes as coisas não estão bem ou não estão boas, mas o nosso coração está em paz com o Senhor. Senhor, ó Deus, aquietou-nos. Então, muito obrigado, Deus. Muito obrigado porque nos tempos difíceis, Pai, o Senhor tem entrado com providências. Temos orado ao Senhor, Pai, o Senhor tem ouvido as nossas orações. Ó Deus, como é bom viver com o Senhor. Como é bom, ó Deus, ter o Senhor como amigo e companheiro. Como é bom ter o Senhor como Senhor, como o soberano Senhor das nossas vidas. Ó Deus, bendito seja o teu nome, que ao criar tantas coisas, ó Deus, nos maravilhou e nos serviu com elas. Muito obrigado, Senhor. Protege-nos, protege nosso coração do mal, ó Deus. Protege nossa vida em dias difíceis. Alimenta-nos, ó Deus, e caminha conosco, ó Deus, até o dia que estaremos para sempre com o Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, então, nós cantamos orando ao Senhor que no mar revolto, ó Deus, o Senhor acalma as ondas. Muito obrigado, meu Deus. Fique conosco. Bendito seja o teu nome. Amém. Nesse tempo que Deus nos redimiu, o tempo presente, Ele cuida de nós. Mas o Senhor, Ele continua seu propósito eterno, seu decreto eterno de cuidar do homem e de dar seguimento a todas as coisas como Ele determinou. Então, o anúncio também do grande dia do Senhor, a palavra de Deus nos deixa muito claro isso. E lá em Hebreus 10:37 diz ainda assim: ainda em bem pouco tempo, aquele que há de vir, virá e não tardará. Olha, você tem achado que Deus está demorando? Não, está no tempo dele. O tempo de Deus é o melhor tempo. É o tempo que as coisas acontecem perfeitamente. Pois ainda, em bem pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Hebreus 10:37. Algum irmão quer dar algum testemunho? André, por favor. Na verdade, os irmãos têm acompanhado, né, as lutas na casa dos meus pais, pela questão de saúde e tudo mais. Certamente temos um maravilhoso testemunho, que é o câncer do seio da minha mãe, que inicialmente havia um diagnóstico de retirada, mas após o tratamento quimioterápico, não tem mais nada. Então, fez a cirurgia apenas mais no protocolo, tirar tecidos, graças a Deus, no mês passado, né? Nós louvamos a Deus por isso. Louvamos a Deus pela Raquel, minha irmã também, que voltou do campo missionário para poder estar com meus pais nesse período, até vamos saber, os próximos meses, né? Meu pai também, que passou bastante dificuldade, questão do coração, ainda está no aguardo de uma cirurgia, mas Deus tem nos abençoado, né? O cristão, a paz que Deus nos dá, a despeito do sofrimento e das dificuldades, né? Em meio a tudo isso. E a gente louva a Deus pela igreja também que tem nos apoiado em oração, com uma palavra de cuidado, um abraço. Então agradecemos a Deus por todos vocês também que nos acompanham e nos é suporte nesse momento. Amém. Obrigado, André. A gente sabe que o André e a Fernanda têm feito essas pontes, né, daqui até lá na casa dos pais dele, de lá para cá, e tem sido assim. Mas eu olho isso, meus irmãos, eu penso nessas coisas todas, eu fico olhando, fico pensando, meditando, dou graças a Deus, porque esse é o tempo dos filhos, né, cuidarem dos pais mesmo. Não é fácil. A Raquel vindo lá do Egito, lá para o Egito, né, vindo para cá, outros filhos, André indo para lá, Fernanda vindo com essa criança, então é assim mesmo, Deus vai operando. Só complementar também, o João, anteontem, chegou ao Brasil. Glória a Deus, aleluia. Então ele Estamos aguardando. vai estar conosco aqui para a gente ver a agenda de fevereiro. Desejamos que ele esteja conosco aqui.
assim que ele puder. Será uma alegria muito grande. O João está no Oriente Médio, meus irmãos, nós temos parceria com ele também. Na próxima, irmã. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por ter cuidado do meu irmão Gilberto todos os anos, esses anos, 59 anos. E agradeço as orações dos irmãos, que eu sei que alguns oraram fielmente na quinta-feira aqui, tantas vezes nós colocamos o nome dele em oração. E eu agradeço a Deus por essa paz de dever cumprido. Né? Deus me ensinou muito nessa trajetória com ele. Né? Eu louvo a Deus pela essa paz e a certeza que Deus é muito cuidadoso e Ele zela por cada pedido nosso, por cada oração. É motivo de muito louvor. Agradeço mesmo ao Senhor por essa paz. Amém. Obrigado, irmã Edna. Vamos, irmãos, ficar em pé. Nós falamos sobre a volta de Cristo, né? Não tardará, vencendo em Jesus, 25:12, nosso cenário. Depois eu agradecer a Deus e clamar pela volta do Senhor, para que nós estejamos brevemente com Ele. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Deus, por o Senhor permitir, Senhor, que façamos parte da Tua família. Amém. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos resgatou. E, Senhor, agora aguardamos ansiosos, ó Deus, a Tua volta, Senhor, porque as Escrituras prometem coisas maravilhosas, Senhor. Amém. E temos ansiedade por isso, Senhor, que o Senhor volte
e consume tudo logo, Deus, e coloque tudo nos seus devidos lugares, ó Deus. Amém, meu Deus. Reine para todo sempre na tua igreja, Senhor, em nome de Jesus que nós pedimos, nós ansiamos por isso. Amém. Amém. No momento que a gente vai cantar, não para na volta de Cristo, né? A gente sabe disso. Nós somos crentes, sabemos que Cristo voltará um dia, mas Ele nos levará, nos reunirá o seu povo, haverá o juízo final, né? Aqueles que estão sob a ira de Deus, condenados, não sobre a graça de Cristo, né? Mas nós que estamos sobre a graça de Cristo, estaremos para sempre com o Senhor. A consumação plena dos decretos de Deus, a vida eterna. É isso que nós aguardamos. Ali em Apocalipse, capítulo 21, os versos do 1 até o 4, ele diz assim, ó, ele é bem estimulador, né? Nos anima quando lemos ele. Diz assim, Apocalipse 21, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Olha a continuidade. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A gente precisa louvar a Deus por tudo isso. Deus promete tanta coisa e livrar-nos de todas as dores e sofrimentos e lágrimas. O hino que nós vamos cantar é o hino, o Deus de Abraão. Mas eu quero, meus irmãos, só falar de gratidão a Deus nessa conversa com o irmão meu tio hoje, que eu falei no começo, o testemunho deles. Eles não pode vir na igreja realmente todos os cultos, estão preferenciando amanhã, no caso deles, por enfermidade mesmo, dificuldade de andar. E ele estava falando, né, sobre a dificuldade que ele tem de vir a um culto, ter que, né, mas o seu amor pelo culto e pela igreja. Mas ele falou assim, alguma coisa, né, interessante que me chamou a atenção. Ele falou assim, mas pastor, eu já não conheço mais a igreja, porque mudou bastante. Aí a irmã Carmen complementou, está grande, está cheio. Graças a Deus, meus irmãos, nossa igreja não é uma mega igreja, não estamos preocupados com isso, né? São coisas de Deus. Mas nós temos orado para que ela seja uma igreja centrada na palavra de Deus. Fica sem sentido se o que nós aprendemos e fazemos aqui, nós não transformarmos isso em vida prática, em viver prático, tanto na adoração coletiva, quanto no viver diário. Fica sem sentido tudo que a gente tem orado a Deus, estudado, preparado, se nós não estamos aplicando isso na nossa vida como servos de Deus, né? Então, a minha oração tem sido essa. Eu sou grato a Deus pela igreja. São muitos anos que muitos de nós estamos convivendo juntos, né? Eu e muitos irmãos, outros irmãos também. Mas eu agradeço muito a Deus por isso, esse cuidado de Deus e fazer dessa igreja, que é o mais importante, uma igreja que de fato sirva e adore a Deus verdadeiramente. E hoje, o pessoal vai colocar essa tenda aqui. O rapaz que botou as estacas aqui para meter essa tenda, ele deu um vento, leva, né? Ele falou, pastor, aqui tem cano? Eu falei, tem cano. Mas onde sempre tem cano aqui? Aqui na frente, filho, lá perto do beira, aqui tem 1 metro e pouco de fundura, que eu sei. Uma vez nós também, quando estávamos olhando ali, nós vimos, cavucamos aquele negócio lá e vimos que é bem fundo. E, por incrível que pareça, 2 estacas só aquele coisa desse terreno todinho aqui, a segunda aquele coisa aqui, ele pegou o cano. Parece que petróleo, né? Espirrou alto para cima. E aí, a gente achar alguém, né? É tão difícil achar alguém que arruma essas coisas. E veio alguém rapidinho, meus irmãos.
esposo da irmã Eli, o Wilson, que tem estado bem próximo, graças a Deus. Ele veio e fez a emenda para nós, colocamos o grão no lugar de volta. Enfim, a gente pode agradecer a Deus por tudo isso, tanto o caminhão ali, quanto isso aí. São coisas boas aqui lá, mas as soluções que Deus dá nos animam, né? E tira-nos de uma rota perigosa, de blasfemar e de reclamar muitas vezes dos outros e das coisas, né? Então, louvado seja Deus. Mas nós vamos adorar. Valéria, pode falar? A irmã Lúcia ligou lá em casa para agradecer, ela não pode vir, mas ela agradeceu assim, de coração bem sincero, que a igreja tem feito na vida dela durante esse período da enfermidade da irmã Lúcia. Ela esteve no médico, acho que quinta-feira, lá em São Paulo. Graças a Deus, Deus colocou um médico que possa atendê-la melhor. Não sei se os irmãos sabem, mas ela sempre fez tratamento no INCOR. E alguns meses atrás, quando ela teve aquele problema, a pressão dela foi quase a zero, ela foi para o INCOR, não atendeu, falou que não podia atender mais. E agora, graças a Deus, Deus colocou um outro médico e ela está conseguindo ser atendida no INCOR novamente. Ela ligou lá para você, agradece à igreja, aos irmãos pelas orações, pelo cuidado. Ela está inchada de novo, ela falou que deu uma atrapalhada lá de novo, mas está tomando a medicação. Então eu quero externar isso à igreja, o carinho que ela tem pelos irmãos. Os irmãos continuem orando pela vida dela, do irmão João. E se puder, faça uma visitinha lá, que ela gosta demais. Nós vamos inverter, vamos segurar um pouco aí. Vamos orar a Deus, meus irmãos, pela vida eterna, né? Porque a consumação de todas as coisas, agradecer a Deus por isso. Porque Deus que começou, Ele não parou no meio do caminho, vai terminar todas as coisas. Tá bom? Irmã Edna, irmã, pode orar a Deus. Deus amado, Deus querido, nós estamos aqui, Senhor, agradecidos. Obrigado, Senhor. Por cada bênção maravilhosa, por cada resposta de oração, por cada livramento, pelo cuidado, Senhor, conosco, com nossa família. Muito obrigado com a família cristã. Obrigado. Também, Pai. São muitas bênçãos, Senhor Deus. Nós te louvamos, te agradecemos pela tua promessa, Senhor. As suas palavras, a tua palavra nos dá ânimo, nos anima a caminhar. E temos a certeza, Pai, que nós não estamos sozinhos. Amém. Agradecemos pela vida eterna, porque obrigado, promessa tua, Pai. O Senhor que começou a boa obra há de completar. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Senhor, muito obrigada por esse ano, Senhor, que o Senhor nos concede, pela vida do missionário João, que a princípio estava difícil de estar aqui no Brasil, porque coisas aconteceram, mas o Senhor deu graça, deu vitória, aleluia, glória a Deus. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, Senhor. As palavras são poucas. Eu sei que cada um aqui tem grandes coisas para agradecer mais e mais o Senhor, pelos livramentos. Aleluia, Senhor. Obrigada, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, porque não é pelos nossos merecimentos, mas é pelo Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário e nos dá esse livre acesso. Aleluia, Trindade maravilhosa. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fica em pé, meus irmãos, vamos cantar. Põe a voz para fora, tá bom? Esse hino é maravilhoso. Um hino que mexe conosco, mexe muito comigo. É difícil cantar, tá? É verdade. Augusto Deus Jeová.
Meus irmãos, nós vamos lá para baixo, tá? Tem alguma coisa para a gente degustar. O angolano fala degustar, nós brasileiros falamos. Tem algumas coisas lá, tá? Para a gente provar e esse tempo de comunhão, tá bom? Ali nós encerraremos todas as coisas. Deus abençoe a todos, obrigado por sua presença.